Deus vai falar conosco. O pastor João vai estar pregando domingo de manhã, tá bom? Sábado de manhã, tá bom, meus irmãos? Na ceia do Senhor, o pastor João vai estar ministrando e Deus vai estar abençoando esse lugar, certo? E eu creio que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Então, Gálatas capítulo 1, segundo dia da campanha Identidade Cristã. Eu vou ler do versículo 1. Eu ia ler do versículo 6 a seguir, mas vou ler do versículo 1, nós vamos ler até o 21, rapidinho aqui, ó. Olha o que está escrito, Gálatas, depois das cartas aos Coríntios, primeiro e segundo, aí depois vem Gálatas. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, olha o que ele está dizendo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado. Olha que Paulo não começa louvando, Paulo já começa trazendo a mensagem para eles ali, ó, né? Deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu, olha o que Paulo está dizendo, ó, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivessem ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Olha o que ele está dizendo, ó. Olha a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça, pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, depois passado 3 anos, olha só quanto tempo, 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco, Pai, através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Fiquem à vontade. Isso, aplaude ao Senhor Jesus Cristo. É só nós observar nas escrituras, trazer a interpretação da Bíblia. É só nós observar o que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas.
Não era apenas um ministério, tinha vários ministérios. Ou seja, se você observar Gálatas, não está Gálata, é Gálatas. Ou seja, era mais que um ministério, era vários ministérios, aonde o povo, os falsos mestres, os falsos profetas, estava influenciando muitas pessoas que se encontravam naquelas igrejas. Muitas pessoas estavam passando, esse é o tema da mensagem de hoje, passando por uma crise de identidade por conta dos falsos mestres, por conta dos falsos profetas. Sim, esse é o tema da mensagem. Na crise de identidade encontramos o problema do mau testemunho, sim, e a falta de identidade. Sim, quando nós estamos em crise, estamos às vezes vivendo nessa crise, dando mau testemunho, porque uma pessoa que tem uma identidade em Jesus Cristo, ele não vai dar mau testemunho, ele vai fazer a diferença sim. E a falta de identidade, igrejas, pastor, me explica, quais são esses problemas, pastor, que podemos trazer hoje para a igreja contemporânea, que acontecia com aquelas igrejas, ou seja, igrejas em contendas, igrejas com divisões, sim, divisões dentro do próprio ministério. Eu não estou dizendo uma divisão quando alguém abre uma outra igreja, não, eu estou dizendo que existe divisões dentro do próprio ministério, e o abandono dos símbolos de fé dentro da igreja. Muitos abandonam os símbolos. Quais são os símbolos, pastor? Eu posso citar alguns símbolos que existem dentro da igreja. Um dos símbolos é o batismo. Eu e você, para fazer parte de uma igreja, precisa ser batizado. Agora, não significa que eu ser batizado, que eu sou salvo, não. Eu preciso ser batizado. É um dos símbolos que eu e você precisa. O outro símbolo é a comunhão. A comunhão entre os irmãos, a comunhão entre a igreja. E o outro símbolo é a ceia do Senhor. As pessoas hoje levam o dia de ceia como se levasse um dia qualquer. Quando eu olho nas escrituras, eu começo a examinar que o dia de ceia é um dia de festa cristã. É um dia que tem festa, por quê? Porque nós relembramos aquilo que o Senhor fez por mim, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele também vai fazer ainda por mim. É um dos símbolos. A dificuldade nossa de observar isso é que quem participa da ceia já pensar que é salvo. Não, tanto quem batiza, tanto quem participa da ceia, não significa que eu e você é salvo dentro da igreja. Por isso, se você observar no capítulo 1, verso 6 e o verso 7, a falta de maturidade nos relacionamentos, a ausência de amor, a ausência de paz, de mansidão, a falta do domínio próprio, a consideração pelos outros, o respeito pelas outras pessoas, a falta de oração, denuncia cristãos fracos em sua comunhão. Quantas pessoas que estão passando por crise, uma crise de identidade. Por quê? Porque falta muita ausência, falta o domínio próprio, falta o respeito, a consideração, a falta. O que eu olho na Bíblia, eu orar não significa que eu sou salvo por conta que eu oro, mas é necessário que eu oro, porque se eu não orar, eu estou em pecado com o Senhor. Preciso examinar isso. Preciso compreender as crises. Pastor, mas eu oro na minha casa, eu chego na minha casa, a Bíblia me ensinou que quando eu quiser orar, falar em oculto com Deus, eu entro no meu quarto, falo com Ele em oculto, Ele responderá em oculto.
sim, mas aquela oração lá do meu quarto é a oração que eu falo: Senhor, tem misericórdia, porque está difícil, Pai. Senhor, tenha compaixão, porque, Pai, está doendo. Senhor, tenha piedade, me ajuda, me dá força, Pai. É a oração lá no quarto, meu filho. Não é a oração no quarto para você orar para os hospitais, orar pela igreja, não. A oração na igreja é quando você está em comunhão na presença do Senhor, juntamente com o Senhor. Nós precisamos discernir. Não quer dizer que na minha casa eu não posso orar para os hospitais, eu não posso orar para aqueles que estão atrás das grades. Não quer dizer isso. Eu preciso ter essa comunhão dentro da igreja, juntamente com os irmãos. O que eu e você precisa compreender, que eu sozinho não sou igreja. Essa é a dificuldade para as pessoas compreender a Bíblia. Quando se fala, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Não é. Não é, você sozinho não é igreja. Se fosse, você poderia ser um desengrejado, poderia participar da ceia, como tem muitos que recebem a ceia do Senhor pela internet. Ele pede pela internet e chega na casa dele pela internet. Ei, eu quero dizer para você que eu e você precisa estar no corpo. A igreja de Cristo não quer dizer pega esse dedinho, arranca ele. Você não é igreja. Eu não sou igreja, porque eu preciso de um outro. Eu preciso de 3, eu preciso de 4, de 5. Esse braço precisa desse. E nós estamos enfrentando essa crise dentro da igreja. Uma crise espiritual, onde nós queremos congregar. Onde nós estamos? Eu quero congregar numa estrada de chão. Eu quero congregar na minha casa. Na minha casa eu estou congregando. Eu vou congregar o dia que um pregador vai pregar. Meu filho, você congrega. Sabe que dia? Quando você sabe o que ele realizou na sua vida, o que ele realizou na minha vida. É uma crise de identidade, meus irmãos. É uma crise que nós enfrentamos dentro da igreja. Em um mundo repleto de problemas, está cada vez mais difícil encontrar boas notícias para a pessoa que aceitou a Cristo como seu Salvador. As verdadeiras boas novas são o Evangelho. Ei, quem era eu? Quem era você? Talvez você era aquele pinguço que caía numa calçada, o cachorro vinha e lambia tudo sua boca. Era uma pessoa assim. Era uma pessoa que se prostituía. Era uma pessoa que fazia tantas coisas. E esqueceu que quem te escolheu, quem te chamou, não foi o pastor Fernando, mas foi o Senhor. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Então não pode haver uma crise. Não pode haver uma crise com aqueles que faz a vontade do Salvador, que faz a vontade do nosso Senhor. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Paulo fala isso também. Paulo está ensinando, cuidado, o que eu recebi não foi de homem. O que eu recebi foi do Senhor, foi de Jesus Cristo, foi do Nazareno. E ele estava explicando: tome cuidado com os falsos mestres, tome cuidado com aqueles que querem, dentro do nome, meu Deus do céu, eu vou ter que falar isso. Eu não vou explicar para você de forma alguma, mas dentro da nossa igreja existe o evangelho do homem e o evangelho de Cristo. Dentro da nossa igreja, eu não vou explicar para você, não adianta. Não adianta você me querer fazer isso. Mas eu e você, quem é salvo em Jesus Cristo, conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Quem tem uma identidade com Cristo, não passa em crise. As boas novas dizem que os pecadores podem ser perdoados e ir para o céu, por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Os pecadores. O que eu fico triste, o que me chama a atenção, a pessoa dentro da igreja, ele pensa que ele não é pecador.
Ele fala, não, eu estou dentro da igreja agora, ó, meu Deus, eu mando, eu faço, meu Deus, sou o cara. Você não é, meu filho. Quem continua sendo é Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Senhor. Não vem dar de santão perto de mim, não. Se você der um de santão, eu quero dizer que você é um hipócrita na presença. Eu e você precisa da misericórdia do Senhor, precisa da compaixão de Jesus Cristo. As boas novas da salvação pela fé em Cristo são as mensagens mais importantes do mundo. É a mensagem mais importante. Eu sei que eu vou embora de Guarapuava, tem gente que não, talvez olhou assim e falou, não concordo com as mensagens que o senhor pregue. Tem problema, sempre existiu, sempre vai existir. O que eu estou trazendo é a interpretação bíblica. Agora você, talvez, se você não é uma pessoa que medita, a próprio Deus falou para Josué, meu filho, medita na lei de dia e de noite, para você fazer, para você ensinar esse povo chegar à terra que tem leite e mel. Meu filho, se você não examina as escrituras, você não vai chegar a nenhum lugar de forma alguma. Ei, a mensagem do evangelho se encontrava sobre ataque, e Paulo mostrou-se determinado a defender a verdadeira identidade do evangelho. Pastor, me explica qual que é a verdadeira identidade do evangelho? É a palavra. É a verdadeira identidade. Quem está na palavra, ei, não fica com tititi, tututu, papapá, não. Quem está na palavra, meu filho, ele tem exemplo. Quem está na palavra, ele tem identidade. Quem está na palavra faz a diferença. Quem está na palavra não vai ficar com lorota, não, porque ele está na palavra. Ele se encontra. Essa é a verdadeira identidade. É quando eu e você está na palavra. E Paulo vai desfazendo com vigor os seus opositores, os falsos mestres, que traziam crises de identidade na igreja da Galácias. Tinha falsos mestres. E Paulo mesmo falou, se você observar aqui, Paulo, ó, eu era desse jeito, eu assolava a igreja, eu perseguia. E ele ainda fala, mas eu fui escolhido desde o ventre. Por isso que quem persegue eu não falo nada, porque aquele ainda pode ser transformado por Jesus. Aquele que maltrata pode ser transformado. Ei, santão, ei, pelo amor de Deus, não, santão. Ei, se tem alguém te perseguindo, vai para o joelho, ora, Senhor, salva esse que está me perseguindo. Salva, Senhor, ele precisa ser salvo. Eu e você, quem tem identidade, meu filho, quem vive em crise quer jogar para fora, mas quem tem a identidade cristã quer trazer para dentro, quer que fica no corpo. Fica aí, joelho no corpo, não tem problema, fica aí, porque você vai ser transformado pelo evangelho de Cristo, vai ser transformado pela palavra do Senhor. Sim, e Paulo estava agitado. Ei, eu fico imaginando Paulo escrevendo essa carta a Gálatas. Não estava que nem eu assim, irmãos, cuidado com... Não, hoje eu estou fazendo isso, mas Paulo não. Ei, quando tinha os falsos mestres, Paulo chegava como João Batista e pregava a verdade. Ei, meu filho, vocês precisam ter identidade cristã. Tome cuidado, pastor, mas tem muitos falsos mestres por aí, meu filho. Não, meu filho, tem muitos falsos mestres aqui dentro dessa igreja, e aí você precisa ter esse cuidado com os falsos mestres que trazem crise de identidade. Eu creio que Paulo estava agitado, o sangue de Paulo fervia nas veias. Parece eu quando vou estudar a Bíblia. Senhor, se vocês soubessem cada lágrima que cai quando eu leio a Bíblia. Senhor, eu não sei, Senhor, cadê esse Espírito Santo para transformar? Porque eu leio. O que está acontecendo? Por que nós estamos passando por isso? Por que eles dão crédito aos falsos ensinamentos?
Sempre existiu, meu filho, sempre vai existir. Eu não sei se no seu sangue ferve quando você vê um falso ensino. Eu não sei, eu não sei se você glorifica, bate palma quando você vê um falso ensino, mas eu não. O meu sangue, ai meu Deus do céu, ai que vontade de pegar esse microfone e ensinar a palavra do Senhor. Ei, meu filho, precisamos ter essa identidade. Tem muita gente que dá tanto crédito para o evangelho do homem, mas quando se prega a verdade, meu Deus, na segunda-feira estou cansado de ir lá apanhar. Meu filho, aonde você está dizendo? Eu nunca vi a Bíblia bater em ninguém. A Bíblia salva, meu filho. A Bíblia leva para o céu, meu filho. Eu nunca vi a Bíblia bater. A minha vontade é que essa mensagem penetra no seu coração e você fala assim: eu necessito ter uma identidade com Jesus Cristo de Nazaré. Ei, o sangue fervia de Paulo, uma santa indignação. Tem gente que tem, eu tenho hora que tem uma santa ira. Tem gente que não tem. Tem gente que fala: isso, bate. Meu filho, precisa entender o evangelho de Cristo, precisa compreender a palavra. Aquela igreja tinha falsos mestres, hoje continua ainda tendo os falsos mestres, mas eu quero dizer para você que quem tem a identidade em Jesus Cristo, ei, o pregador pregou, ele vai chamar lá no cantinho: vem aqui, pregador. Meu filho, a sua mensagem não está conforme as escrituras. Você leu, mas não pregou o que leu. Eu quero que você me explica o que você está pregando, porque eu tenho identidade cristã. Sabe qual era a minha vontade? Que quando eu desço dos púlpitos as pessoas me questionassem. Mas as pessoas não questionam. As pessoas escutam e não questionam a minha mensagem. A minha maior tristeza: pastor, se o senhor questionar a sua mensagem, o senhor vai brigar comigo. Não, eu não vou brigar. Eu quero que daí eu vou sentar com você. O que você tem dúvida que você falou que eu não falei? O que é de Deus? O Senhor falou isso, falou aquilo. Meu filho, eu te provo na Bíblia. O que eu estou pregando não é de mim, porque eu não recebi. Ei, Paulo ficou 13 anos, meus irmãos, estudando a palavra do Senhor. Estudava livros. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo que ele lia livros para ministrar a palavra do Senhor. Não foram 13 dias, 13 meses, não. Foram anos, para depois que ele teve encontro com o Senhor, ele foi examinar para ensinar a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, a sua vida e sua mensagem estava sendo impiedosamente atacadas pelos falsos ensinos. Sim, a mensagem de Paulo não era dele, mas as mensagens que ele ministrava estava sendo atacada. E ele, olha que eu fico mais feliz, sabe o que é? Ei, tem gente que vai pregar, ele vai lá no YouTube, ele vai lá na internet, no Google, que tá tudo mais facinho, vai lá e pega uma mensagem. Ele não tem coragem de sentar, ele não tem coragem de prostrar-se de joelho, ele não tem coragem de buscar: Senhor, passa para mim, Senhor, o que o Senhor quer que eu prego, o que o Senhor quer que eu ministro. Ei, meu filho, precisa ter identidade, tem que buscar de Deus, tem que buscar do Senhor. E as pessoas não estão buscando. E Paulo já se apresenta como apóstolo. Tem hora que eu falo: Paulo, eu acho que você é meio um homem que era meio, né? Não. Mas seja meu imitador. Talvez a gente olhe assim: Paulo está dizendo, seja meu imitador. E Paulo se apresenta: eu não sou cooperador, eu sou apóstolo. Apóstolo é aquele que viu. Não é que nem eu não vi, meu Deus. Então eu falo: Senhor, que vontade de ter visto o Senhor, mas eu não vi. E ele se apresenta, é só você ler, ele se apresenta como um apóstolo. Não da parte dos homens, ele fala, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo.
Eu sou apóstolo do Senhor. A palavra apóstolo significa alguém enviado com uma comissão, significa um mensageiro especial. E Paulo tem a consciência de que sua autoridade não foi delegada por homens e nem mesmo pela igreja. É isso que ele apresenta. Às vezes tem obreiros que é apresentado pelos homens, às vezes tem obreiro que é escolhido pela igreja, mas ele não é escolhido do Senhor. Ei, meu Deus do céu, pastor, dura a tua pregação. Não, meu filho, ei, precisa ser levantado pelo Senhor, ei, por Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo tem a consciência de que sua autoridade apostólica procede tanto de Jesus Cristo como do Deus Pai. Está na Bíblia. Eu estou dizendo que o Paulo está falando, e Paulo tem a consciência de que há outros parceiros no ministério. Ele não estava dizendo, eu sou o bambambam aqui, eu sou apóstolo, você só me ouve. Não. Paulo está dizendo, tem outros como eu, que recebeu do Senhor, que tem pregado a verdade, que tem uma identidade cristã. Ele está dizendo, Paulo tem consciência de que há outros parceiros no ministério, mas não com a mesma autoridade. Está no verso 2. Meu Deus, hoje estou perdido. Está no verso 2. Ele fala, existe outros aí, mas não tem a mesma autoridade do que eu. Tem gente que quer fazer algo, mas às vezes não tem a autoridade do diácono. Ele quer fazer algo, mas ele não tem a autoridade do diácono. Ele quer ser presbítero, mas ele não tem a autoridade de ser presbítero. Às vezes, como alguns, meu Deus do céu, vai dar para o que falar isso. Às vezes ele fala assim, ele recebe um convite de outro lugar, ele fala, vem para cá que aqui você vai ser presbítero. Pelo amor de Deus, vai caçar coquinho, meu filho. Tem que ser levantado pelo Senhor, por Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, é pelo Senhor. Paulo não começa a sua carta da maneira habitual, louvando a Deus e orando pelos santos. Não há tempo para isso. Paulo não tinha tempo de forma alguma. Paulo está prestes a entrar em uma batalha pela identidade da igreja de Galácia, ou seja, pela verdade do evangelho e pela liberdade da vida cristã. Lembra quem era nós? Ei, você tem uma liberdade. A liberdade de servir a Jesus, a liberdade de ter sido escolhido. A abordagem de Paulo aos cristãos da Galácia é que a igreja não perca a sua identidade, ensinando a verdade do evangelho. Eu quero dizer para você que essa igreja pentecostal Deus Amor de Guarapuava tem sido ensinada o verdadeiro evangelho. Pastor, não estou gostando. Não importa, vocês não estão gostando, é de Jesus Cristo. Essa mensagem, ela não é minha, mas é do Senhor. Será que você realmente conhece esse evangelho, conhece a identidade cristã, ou está vivendo em uma crise de identidade? Ei, está vivendo em uma crise? Não está vivendo uma crise de identidade? Será que não está enfrentando uma crise na presença do Senhor? Às vezes encontramos pessoas, meu Deus, vai dar o que falar. Às vezes encontramos pessoas que falam que depois que o nosso saudoso missionário Davi Miranda partiu, mudou muita coisa. Quem já ouviu falar? Só eu? Meu Deus! Depois, como missionário, como vários homens, Billy Graham, meu Deus do céu, vários homens na Bíblia foram homens de Deus, foram homens cheios da presença do Senhor. Ei, eu quero dizer para você, eu não sei você, meu filho, eu não sei você, minha filha, eu quero dizer para você que tem muita gente que fala que muita coisa mudou. A igreja até mesmo perdeu a presença. Eu vou para a igreja, eu não sinto mais a presença, eu não vejo milagres, eu não vejo prodígios, eu não vejo mais nada dentro da igreja. Eu quero dizer para você, meu filho, a igreja somos nós. É você então que está carnal, é você que perdeu a presença do Senhor, porque o saudoso partiu, mas não levou o poder com ele. O Espírito Santo continua no nosso meio. Meu Deus do céu, mudou?
Tem gente aqui que vai falar: eu não sinto mais a presença, pastor. Ah, você está carnal. Eu continuo sentindo a presença do Senhor. Oh, meu Deus do céu, eu não sei, pastor, eu não consigo falar mais em línguas, não sinto, pastor. Eu não falo mais em línguas, sou mais batizado com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu filho, a presença dele está na minha vida. Eu sinto a presença do meu Senhor, do meu Salvador. Sim, as igrejas da Galácia estavam abandonando os ensinamentos de Paulo, dando as costas para Deus e voltando para a escravidão da lei. Muitos estavam abandonando. Quantos têm abandonado? Quantos falam: eu vou sair da igreja, eu vou largar a igreja, eu vou dar umas férias, pastor. Pastor, pode tirar uns 3 meses de férias e depois voltar? Meu filho, quem está na igreja tem identidade. A igreja de Cristo tem uma identidade. Ele está na presença, sim, do Senhor. Está passando por prova, mas se encontra na presença. No versículo 6 Paulo disse: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa, que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Hoje tem muita gente que quer seguir um outro evangelho, o evangelho dos homens. Sim, mas eu e você tem que estar com o evangelho de Cristo, o evangelho do Salvador, o evangelho do nosso Senhor. E Paulo estava perplexo com a atitude das igrejas da Galácia. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho para logo depois abandoná-lo, trocando-lo por uma mensagem diferente, um outro evangelho. Quer que eu dou um exemplo? Hoje as pessoas, nossa igreja, essa igreja só quer receber prosperidade, um evangelho próspero. Se eu ser próspero, eu vou servir o Senhor. Se eu tenho um carro, eu vou servir o Senhor. Se eu tenho um trabalho bom, eu vou servir o Senhor. Eu quero ver se o Senhor tirar o trabalho, eu quero ver se o Senhor tirar o carro, aí eu vou sair da igreja também. Está em crise, não tem uma identidade cristã, porque servindo a Deus, Ele dando, Ele tirando, Ele vai continuar adorando, Ele vai continuar o servindo, Ele vai continuar fazendo a vontade do Senhor. E Paulo está admirado ao ver a rapidez que esses crentes estavam apostatando da fé. Quero dizer para você, o dia que eu for, se você estiver em mim, tu não vai seguir. Se você está no homem, tu não vai seguir, não. Mas se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, você vai continuar ajudando, vai continuar perseverando. Olha, presta aí. Se um dia o pastor foi embora, agora o pastor foi embora, vai ficar mais fácil, vai voltar como era antes. Meu filho, é porque você não teve a identidade cristã. Você está escorado no homem, mas não está escorado em Jesus Cristo de Nazaré, no nosso Senhor, no nosso Salvador. Por isso aí você precisa reconhecer a nossa identidade. Será que você conhece a sua identidade? Será que você conhece, depois de fundada as igrejas da Galácia, sim, os falsos ministros se infiltraram em seus postos e buscaram seduzi-los para longe de Cristo, perder a sua identidade. Quantos perdeu a sua identidade? Quantos perderam, meus irmãos, a identidade que estava com o Senhor? E Paulo não retrata os Gálatas como vítimas inocentes, não. Eu quero dizer para você que nesses 2 aninhos que vai fazer amanhã, todas as mensagens, quero dizer para você que não se arrependo de nenhuma mensagem ministrada. E todas que foi entregue com amor, foi entregue com carinho. E eu quero dizer para você que cada mensagem que eu entreguei
Ei, eu quero dizer para você que o seu juízo vai aumentando na presença do Senhor. Você não é inocente, não. Eu e você não somos inocentes, não somos vítima. E Paulo afirma que eles estão decididos a abandonar aqueles que os chamou. Quantos ficam assim? Eu acho que eu vou dar uma parada. Mudou o pastor agora, sabe? Toda mudança de pastor é um problema, né? Toda mudança tem uns 15 que vai com ele, tem uns 20 que vai. Pastor, o senhor está saindo aqui agora. Pastor, eu posso ir com o senhor também? Eu quero ir também, pastor. Está firmado no homem, não está firmado em Jesus Cristo, não está firmado na rocha, não. E Paulo aponta os falsos mestres como tendo ameaçado a desordem, mas justamente coloca a culpa nos Gálatas por cooperarem com a sua heresia. Quantas heresias encontramos dentro das igrejas, e eles ainda estão cooperando, como mostra o tempo verbal, no presente, abandonando. Eles estavam no presente abandonando. Aí vem apóstolo Paulo: meu filho, eu sou apóstolo, eu não fui levantado por denominação, eu não fui levantado por ninguém, eu fui levantado por Jesus Cristo de Nazaré. O que eu recebi foi do Senhor Jesus Cristo. Ei, será que você conhece a sua identidade? Será que você conhece a indignação de Paulo? Não é a rejeição à sua pessoa, não. A minha indignação aqui não é a rejeição com a minha pessoa. Não é minha mensagem. Quando tem uns que rejeita, eu quero dizer para você que eu não fico. Talvez você rejeita a minha pessoa. E Paulo não estava preocupado com isso. Não foi ele que o chamou, e sim a graça de Cristo. Foi a graça de Cristo que o chamou. Quem pode chamar o homem à salvação, meus irmãos, não é denominação, não é o pastor Fernando, não são os pastores. Todos os pastores teve o seu momento neste lugar, e todos importante, e um dia que vier outro vai continuar sendo importante. Mas quem te escolheu, quem te chamou, foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi o nosso Senhor, e Deus os havia chamado e salvado dos pecados, mas agora retrocediam, deixando a graça e voltando para a lei, abandonando a liberdade em troca do legalismo. Sim, a liberdade. Tem que tomar cuidado, entender o que é liberdade, o que é libertinagem. Eu tenho uma liberdade em Cristo, eu tenho uma liberdade com o Senhor. A libertinagem é totalmente diferente. Precisamos entender. A libertinagem é abusar da liberdade, fazendo coisas erradas, irresponsáveis. Diferente entre as duas, que é a independência, a autonomia e a permissão. Eu tenho essa liberdade, eu tenho essa permissão, a autonomia. E a libertinagem é uma devassidão, é alguém devasso, dissoluto, vive de qualquer jeito. Tem problema não, pode viver assim, meu filho, você vai ser salvo. Porque você não dá o dízimo na igreja, você vai ser salvo. Você não é uma pessoa que jejua, que ora, você vai ser salvo. Eles não consultaram a Paulo, seu pai espiritual, e nem consultaram o Espírito Santo de Deus. Quantos não consultam mais? Quantos que estão na igreja, pastor, o missionário partiu, daí não tem mais a presença, eu não sinto mais a presença. A presença está em nosso meio. Ele está na minha vida, Ele tem que estar na sua vida. Eles não consultaram nem o Espírito Santo, encantaram com os falsos mestres, e entraram em uma crise de identidade. Eles estavam como crianças que seguem um desconhecido que lhe oferece doces. Sim, às vezes não tem aquelas crianças que oferecem um doce, ganha uma criança fácil. Tem muita gente que ganha fácil na igreja.
Às vezes, olha só como eu estou falando que vai dar o que falar. Às vezes ele está aqui na igreja. Vamos lá na igreja comigo. Sai daí que eu vou te ungir apóstolo e você vai ganhar 15 mil por mês. Eu vou agora, meu filho. É 15 conto e ainda vai ser apóstolo. Ei, tome cuidado, meu filho, aonde você está indo. Tome cuidado aonde você está sendo levantado. Ei, você precisa entender quem são esses falsos mestres. Aqueles que têm entregado docinhos das mãos de criança. E tem muita gente que tem pegado esses docinhos. Mas a graça de Deus é o tema central desta epístola. Gálatas 1, versículo 3 ao verso 6. A graça é simplesmente o favor de Deus concedido a pecadores indignos. Irmãos, não estou falando da boca não, é de coração mesmo. Se um dia, entendeu? Cortaram, pastor Fernando. Cortaram. E aí, pastor, o que você vai fazer? Eu vou estar a ser membro da igreja. Vou sentar no banquinho, vou glorificar e vou bater palma para Jesus. Ei, sabe por quê? Porque quem me escolheu, quem me chamou, não é praga, não é homem. Quem me chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi o meu Senhor, foi o meu Salvador. E a graça é simplesmente um favor de Deus. É algo que eu não mereço, para pecadores indignos. Será que você considera um pecador indigno? Será? Não, pastor. Eu sou agora o santão. Olha aqui para mim, eu quebro tudo quando eu prego, eu faço tudo, olha, eu sou a pessoa mais importante da cidade de Guarapuava. Você está perdido, meu filho. Quem nos chamou, é uma graça imerecida, é algo, eu estou pregando aqui, mas eu não mereço pregar. Eu participo da ceia, mas não mereço participar. Eu dou dízimo, mas não mereço. Eu oro, não mereço. Mas foi um favor imerecido que o meu Salvador me entregou. Ei, será que você não se encontra com essa crise de identidade? Será que você não está com essa crise? Os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja, eles estavam abandonando a própria graça de Deus. Quantas pessoas abandonaram, meus irmãos? Quem gostaria que eu terminasse a mensagem? Hoje é de coração. Hoje eu não. Quem gostaria? Quem está com pressa? Meu Deus do céu, meus irmãos. Se vocês quiserem que eu pare, não tem problema, sabe? Mas olha, está difícil aqui para pregar. Está difícil aqui, meus irmãos. Só Deus para me ajudar nesta noite. Ei, eu quero dizer para você que os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja. Deus os havia chamado e concedido a salvação, mas agora eles abandonaram o Senhor e seguiam líderes humanos. Tem muita gente que quer seguir seus líderes, né? Se o líder dele passar por 30 igrejas de Guarapuava, ele muda as 30 igrejas. Ele passa pelas 30, já congreguei naquela igreja, eu já congreguei também naquela igreja, eu já congreguei naquela igreja, eu também já fui. Meu Deus, passou por todas na cidade de Guarapuava. Ei, não devemos jamais esquecer que a vida cristã é necessário ter uma identidade para se obter um relacionamento vivo com Deus por meio de Jesus Cristo de Nazaré, por meio do nosso Senhor. Ei, uma pessoa não se torna cristã simplesmente por atos humanos, mas sim se entregando a Cristo e crer nele. Não é apenas por atos humanos, já falei, eu não vou trazer detalhe. Não é por simples fatos humanos, não. Mas tem que ter encontro com o Senhor. Tem que ter encontro com o Salvador. Não se pode misturar graça e obras. A salvação é um presente de Deus, comprada por nós, por Jesus Cristo na cruz. Ei, e aquele povo abandonaram a graça. É perder a identidade. É abandonar o que Deus nos salvou. Não somos salvos pelas nossas obras,
Nós somos salvos pela graça do Senhor, pela graça, um favor imerecido. E os Gálatas eram culpados porque distorciam o evangelho de Cristo. Ei, quantos distorcem a palavra do Senhor? Os judaizantes afirmaram pregar o evangelho, mas não é possível haver dois evangelhos, um com base nas obras e o outro com base na graça. Não existe, não tem como. Não existe dois evangelhos. Vem aqui, agora você tem que vestir essa roupa, você é salvo por causa dessa roupa. Não. Vocês querem matar eu, né? Vocês estão doidinhos para catar eu. Não é assim só, não. É o evangelho de Jesus Cristo, principalmente com o evangelho do nosso Senhor. É ter uma identidade. Eles não estavam pregando outro evangelho. O que aconteceu é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Os judaizantes diziam: cremos em Jesus Cristo, mas temos algo maravilhoso a acrescentar aos que você já creem. Se eu perguntar aqui, todo mundo crê em Jesus Cristo? Todo mundo. Mas você vai ter que fazer isso. Vocês querem me matar, né? Não vou, né? Agora você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, se você crê em Jesus Cristo, os judaizantes, eles queriam, agora você vai ter que ir lá naquele lugar, você que vai ter que fazer isso, você que vai ter que fazer aquilo. Não, Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo: precisa crer no Senhor. Quem crê renuncia. Quem crê não anda aí de libertinagem, não. Quem crê em Jesus Cristo tem uma liberdade no Senhor, tem uma identidade diante de Jesus Cristo de Nazaré. É importante lembrar que a graça de Deus abrange mais que a salvação do homem. Não apenas somos salvos pela graça, mas também devemos viver pela graça. 1 Coríntios 15:10. Temos que viver pela graça, um favor imerecido. Permanecemos firmes na graça, o alicerce ou a identidade da vida cristã. A graça nos dá as forças de que precisamos para ser soldados vitoriosos. Será que você é um soldado vitorioso? Será que você tem essa identidade? Será que você não está passando por uma crise de identidade? A graça nos capacita a sofrer sem nos queixar, e até usar esse sofrimento para a glória de Deus. Está sofrendo? Não queixa. Está doendo, Senhor, está doendo. Ele não se queixa, mas ele sabe que aquilo é para a glória do Senhor. Esse é uma pessoa que tem uma identidade cristã. É uma pessoa que tem identidade com Cristo, sim. Quando o cristão afasta-se da graça de Deus, ele entra na crise de identidade, passa a depender do próprio poder e se vê condenado ao fracasso e à decepção. É as pessoas que estão em crise. Paulo chega a dizer em Gálatas capítulo 5 verso 4, ele fala: da graça decaístes. Entrou em crise, perdeu a identidade. Quantos perdeu a identidade? Quantos se encontra em uma crise de identidade? E Paulo desmascara os adversários no versículo 8: ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Outras palavras, anátema. É a mesma coisa do novo convertido, se batizou, já quer pregar. Vai pregar o quê? Se não estudou a Bíblia? Vai falar do que? É um anátema. Precisa sentar, precisa receber do Senhor, precisa aprender do Jesus Cristo de Nazaré. Os judaizantes eram identificados pelo falso evangelho que eles pregavam. A prova de um ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, não é.
Não é a sua popularidade, Mateus 24:11, nem os sinais e prodígios miraculosos que realizam, não é, mas sim a sua fidelidade à palavra do Senhor. Pois você lê Isaías 8:20, e 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, e a observar, nos adverte a não encorajar os que apresentam doutrinas falsas. Pode ver, se uma pessoa fazer algo, esse deve ser de Deus. Agora se eu for, você está sendo curado por essa palavra que eu estou pregando. Você está recebendo um milagre por essa palavra que eu estou anunciando. Você precisa apenas crer. Cristo havia confiado o evangelho de Paulo, e em nós também. Sim, os judaizantes apareceu com o falso evangelho no lugar do verdadeiro, e por esse pecado Paulo a declara amaldiçoados. Quantos estão em crise? Quantos se encontram em crise com o Senhor? O termo que usa é anátema, que significa consagrado para destruição. Significa isso. É uma pessoa que às vezes foi levantada, se batiza e já vai lá: pastor, quero passar um recado para o senhor aqui, pastor. Vem aqui, pastor. Pastor está há 30 anos na igreja, e lá vem aquele, né? Deus manda te dizer. Não, meu filho, essa é uma pessoa que precisa aprender com o Senhor, precisa respeitar o seu pastor, precisa entender que o seu pastor tem uma autoridade de anjo, e Deus o colocou para ensinar a igreja. Será que nós estamos passando por uma crise de identidade? Os inimigos de Paulo acusavam Paulo de ser condescendente e de adaptar o evangelho de modo a servir os gentios. Sim, ele se encontrava dessa forma. É possível que eles distorceram a declaração de apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Eu creio que eles devem distorcido, onde Paulo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Quando Paulo está com os judeus, vive de modo judeu, mas quando está com os gentios, ele vive como os gentios. Ele quer apenas agradar aos outros, e portanto não é confiável. Cuidado, esse homem não é confiável, porque quando ele está com o gentil, ele vive como gentil. Quando ele está com os judeus, ele faz de conta que está com os judeus. E Paulo, meus irmãos, ele também mostra que os falsos mestres voltassem à prática do Antigo Testamento. Paulo não ansiava para agradar aos homens. O seu ministério não era de origem humana, que está no versículo 1, nem a sua mensagem no versículo 12. Não tinha o que temer. O seu desejo era agradar ao Senhor, agradar a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer para você que a minha essa mensagem é para agradar o Senhor, é para agradar o meu Salvador, é para agradar aquele que me escolheu. Paulo sabia que de uns receberia a aprovação. Eu tenho a certeza que nessa cidade, alguns eu vou receber a aprovação, mas de outros eu serei desaprovados. Assim era apóstolo Paulo. Devemos ansiar pela aprovação de Jesus Cristo. Prega, meu filho. Pastor, mas ninguém recebe. Continua pregando. Pastor, mas não vai, a igreja vai cair. Continua pregando. Faz a vontade de Jesus Cristo, igreja. Será que nós temos a identidade cristã? Será que você tem, oh meu Deus, será que você tem essa identidade cristã? Será que você se encontra com essa aprovação de Cristo? O servo de Deus, ele enfrenta a tentação constante a fim de atrair e agradar as pessoas. Quando eu estava estudando, eu falei: Senhor, mais uma, Pai, eu vou ter que pregar isso aí. Senhor, mas de novo, Senhor,
Continua pregando, meu filho. Continua anunciando, não tem problema. Continue fazendo, não a vontade do homem, mas a minha vontade, porque nessa peleja não é sua, essa peleja ela é minha. Sim, olha a ilustração, vou trazer uma ilustração porque eu gosto. Meu Deus, um certo pregador, ele pregava em um determinado país, e um obreiro aproximou-se dele na plataforma e disse: ó pastor, aí tem uma pessoa nobre, de classe social superior, muito importante nessa cidade, muito importante nesse lugar, e havia acabado de entrar naquele lugar. Pastor, olha pastor, quem está aí, olha, hoje o senhor vai dar uma massaginha, pastor? Pastor, a pessoa é importante, tem um dízimo alto, pastor. O senhor vai falar a verdade, pastor? O senhor vai pregar a verdade? O pregador disse: espero que a reunião seja uma bênção para ele. E continuou pregando como antes, sem tentar impressionar a ninguém, mas agradar a Jesus Cristo de Nazaré. Está em crise? Tem uma identidade cristã? Será que eu e você não se encontra em crise com o Senhor? Ei, meus irmãos, Paulo não era político, não. Paulo era embaixador. Tem alguém político aqui? Levante as mãos. Tem dia que tem tal gente na igreja, pastor, eu não falo muito porque tem tal gente na igreja. É político. Não estou dizendo político que está lá em cima, não. Eu estou dizendo político dentro da igreja que é. Aí eu só falar aqui vai machucar o outro. Tem que estar para agradar o Senhor. Tem que estar para fazer para o Senhor. Paulo era embaixador, tinha uma identidade. O seu trabalho era proclamar o Evangelho. Ei, como combater os falsos ensinos, as crises de identidade? Como? Pelo testemunho, pela palavra. Seu testemunho. Por onde vem meu testemunho? Pela palavra. É pela palavra de Deus. Quando as pessoas não gostarem da doutrina de Cristo, você vê alguém talvez chegando assim: mas eu não gosto da doutrina que o pastor Fernando prega. Meu filho, olha, se eu fosse, aquela palavra não é dele não, viu? Aquela mensagem é do Senhor. Aquela mensagem é do Salvador. Se você não está gostando da mensagem dele, eu quero dizer para você, pode falar para ele sem medo, você está passando por crise de identidade. Precisa ter uma identidade cristã. Sim, elas não estarão aceitando o nosso Deus, e não eu, e não a você. Por isso é preciso escolher uma vida de identidade com Cristo. A presença de Jesus em nossa vida fará toda a diferença na igreja contemporânea que passa por uma grande crise. Olha para a igreja contemporânea. Olha, meu Deus, qual é a próxima placa que vai sair, Senhor? Em uma rua tem 52 placas. Daqui a pouco eles vão inventar, não, fazer uma placa para vir os cachorrinhos e os gatinhos, porque não tem mais gente, de tantas placas que tem na cidade. Uma crise muito grande que estão passando de identidade. A igreja necessita apresentar a sua identidade cristã, que é os convertidos pelo Espírito Santo de Deus, que são salvos em Jesus Cristo de Nazaré e são selados pelo Espírito Santo. Alguém pode dizer: a igreja mudou e perdeu a presença de Deus. Mas quem é a igreja? Quem é? Quem é a igreja? Somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Eu preciso estar com você para ser uma igreja. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Por isso, busque a sua identidade cristã, pois somos salvos
pela graça, um favor que foi entregue na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré. Você conhece a sua identidade cristã ou vive em uma crise de identidade? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.